Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para a leitura da terceira aliada para Shá Devarim, que está em Deuteronômio 1, 22 a 38, e a Brit Hadashah, a leitura é João, capítulo 4. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curta, comenta, compartilha os vídeos, todos que estão chegando, todos que estão no canal, por favor, curtam, comentem, compartilhem o vídeo, pra gente ir tendo interação, perdão, pra gente fazendo interação e para que a plataforma reconheça como um conteúdo relevante, como que essa palavra deva chegar a outras pessoas, né? E ela deve chegar, porque não é a minha vontade, não é o meu querer, mas é a vontade do Eterno, que a palavra dele se difunda entre todos os povos e nações. E ainda assim, vai ter gente que não vai estar sabendo. Mas a nossa parte a gente tá fazendo. Eu tô fazendo a minha, você tá fazendo de você, você tá fazendo a tua e tá tudo certo. Vamos lá pra leitura. Vamos dar a bênção da Torá também. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, eterno, que nos outorga a Torá. Amém, amém. Leitura da Aliá, então. E todos vós chegastes a mim e dissestes: enviemos homens adiante de nós, e que nos espiem a terra e nos informem o seu idioma, o caminho pelo qual subiremos e a cidade às quais entraremos. E esta coisa agradou aos meus olhos, e tomei dentre vós 12 homens, um homem de cada tribo. E dirigiram-se e subiram ao monte, vieram até o rio Escol e espiaram a terra. E tomaram do fruto da terra em sua mão e o trouxeram a nós. E voltaram a nós e disseram: é boa a terra que o Eterno nos deu, nosso Deus está nos dando. Mas não quisestes subir e fostes rebeldes à ordem do Eterno vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porque o Eterno nos odiou, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos do Emorreu, a fim de destruir-nos? Para onde nós estamos subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse nosso coração, dizendo: o povo é maior e mais forte do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos de gigantes. E eu vos disse: não vos aquebranteis e não tenhais medo. O Eterno vosso Deus, que anda diante de vós, ele mesmo lutará por vós, como tudo o que fez por vós no Egito, perante os vossos olhos, e no deserto, onde vistes como vos levou o Eterno vosso Deus, como o homem leva o seu filho por todo o caminho que andaste até a vossa vinda a este lugar, e nem por isso acreditais no Eterno vosso Deus, aquele que anda diante de vós, no caminho para aprontar para vós um lugar para acampardes, de noite com fogo para vos mostrar o caminho por onde havereis de caminhar, e de dia com nuvem. E o Eterno escutou a voz das vossas palavras, e irou-se, e jurou, dizendo: nenhum destes homens desta má geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, exceto Caleb ben Jefuné. Ele a verá, e a ele e a seus filhos darei a terra em que pisou, porque perseverou em seguir no temor do Eterno. E o Eterno se irou contra mim, também por vossa causa, dizendo: tu também não entrarás lá. Josué ben Nun, que está diante de ti, ele entrará ali. Anima-o, porque ele fará com que Israel a herde. E é isso, gente. Eu tava lembrando aqui, eu acredito que eu li uma parte da Aliá de hoje, eu li ontem, então eu tô repetindo ela. Eu tava olhando aqui na marcação que eu fiz na Taná. Se eu não me engano, eu marquei por engano. Se eu não me engano, não. Eu marquei por engano a Aliá de ontem, acabei lendo um pedaço da Aliá de hoje ontem, então eu tô repetindo a leitura. Outra coisa, como eu já tinha falado, é uma síntese de tudo o que eles passaram no deserto, né? Êxodo, Levítico e Números. O livro de Deuteronômio é uma síntese de tudo isso. E aqui fala, né, que aqui na literalidade da palavra, né,
são 4 níveis de interpretação no estudo judaico, né? É o que se chama Pardes, é o Peshat, que é o nível literal, o Remes, que é uma alegoria, o Drash, que é um nível mais profundo, e o Sod, que é um nível mais... O Drash é um nível... Fugiu a palavra agora, é como... É com o uso da gematria, com o uso de outras... das letras do hebraico, assim, o que cada letra significa, né? O sentido de cada letra do hebraico. E o Sod, que é um nível de aprofundamento. Um nível profundo, que é o que Yeshua ensinava na Brit Hadashah, né? Que ensinava quando estava com os seus Talmidim. Nos seus 3 anos e meio de... 3 anos e meio de ministério. Aqui fala que, assim, que o Eterno se irou contra mim também, né? Que Moisés fala que o Eterno se irou contra ele também, dizendo: tu não entrarás lá. Josué ben Nun, que está diante de ti, ele entrará lá. Anima-o, porque ele fará com que Israel a herde. Se irou, né, também com Moisés, porque também ele se irou não porque Moisés fez algo que foi contra o que... Não porque Moisés tenha pecado, no sentido de ter caído, de ter uma inclinação para o mal e ter caído. Moisés, ele era tão cheio da Rua, do Eterno, tão cheio da presença da Shekhinah, que se... Isso eu já falei aqui uma vez, e eu vou repetir, que se ele entrasse na terra, ele, Arão e Miriam entrassem na terra, todos os inimigos, tudo seria destruído por causa da presença, pela quantidade, pela intimidade que eles tinham, que os 3 tinham com o Eterno. E aí não tinha como ficar, não ficaria, vou usar a expressão, não ficaria pedra sobre pedra se eles entrassem a terra e tomassem posse da terra de Canaã, porque elevaria o nível. A Shekhinah, ela purifica de tal maneira que o DNA deles, o fato deles pisarem na terra, eles tomariam posse, e não o povo em si. Não que eles não sejam o povo de Israel, mas o povo de Israel não o suportaria, ia acabar sucumbindo. Pelo menos isso que eu tô falando são ensinos do Drash, dos Midrash, do nível Sod e do Remes, que é as alegorias, né? É uma coisa das alegorias e do Drash, dos ensinos judaicos. E isso que eu tô falando não é que eu estou ensinando para vocês, foi o que eu aprendi. E ainda assim tem coisas que eu preciso parar e pensar para lembrar exatamente o que foi que eu aprendi para não falar errado. E outra coisa, eu não tenho compromisso com erro. Se em algum momento acontecer alguma coisa que eu precise corrigir, eu vou chegar aqui e vou corrigir. Vamos para a leitura da Brit Hadashah, João capítulo 4. E Yeshua soube que os Pirushim ouviram que ele fazia muitos Talmidim e imergia mais do que Yohanan, apesar de Yeshua não estar imergindo, mas os seus Talmidim. E deixou Yehudá e foi novamente a Galil. E enquanto isso era feito, passou pelos samaritanos. E foi a uma cidade dos samaritanos chamada Sichem, ao lado do campo de Yaakov, que Yaakov deu a seu filho Yosef. E havia ali um poço de água que de Yaakov
E Yeshua estava cansado pela fadiga da estrada, e assentou-se no poço, e era a hora sexta. A hora sexta é por volta do meio-dia. E ainda falam que não existem portais espirituais. E veio uma mulher de Shomron para tirar a água, e Yeshua disse-lhe: Dê-me água para beber, pois seus talmidim tinham entrado na cidade para comprar comida. Disse-lhe aquela mulher samaritana: Como você, judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não lidam com os samaritanos. Respondeu Yeshua e disse-lhe: Se tivesse conhecido a dádiva de Elohim, e quem lhe disse: Dê-me de beber, você lhe teria pedido, e ele lhe daria águas vivas. Disse-lhe águas vivas. Vamos ver. Em aramaico, a expressão águas vivas é uma metáfora a indicar o verdadeiro ensinamento da Torá. Disse-lhe aquela mulher: Meu senhor, você não tem balde e o poço é fundo. Onde estão suas águas vivas? É você maior do que nosso pai Yaakov, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu, e seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Yeshua e disse-lhe: Todo aquele que bebe desta água novamente terá sede. Mas todo aquele que beber da água que eu lhe der não terá sede para sempre. Ao contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que brotará para a vida eterna. Disse-lhe aquela mulher: Meu senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha sede novamente e nem tenha que vir aqui tirá-la. Disse-lhe Yeshua: Vá, chame seu marido e vem aqui. Ela disse: Não tenho marido. Disse-lhe Yeshua: Falou bem que não tem marido, porque 5 maridos você teve, e esse que tem agora não é seu marido. Disso que disse a verdade. Disse-lhe aquela mulher: Meu senhor, vejo que você é profeta. Nossos pais, neste monte, adoraram, e vocês dizem que Jerusalém é o lugar correto para adorar. Disse-lhe Yeshua: Mulher, creia em mim, pois vem a hora em que não será neste monte e nem em Jerusalém, em que eles adorarão o Pai. Vocês adoram aquilo que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a vida vem dos judeus. Vocês adoram aquilo que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a vida vem dos judeus, que todo espírito maligno que se levanta em altivez e desobediência contra o conhecimento do eterno Deus de Israel, que seja silenciado agora, porque esta palavra faz muitos se endemoniarem. Mas a hora vem e é agora quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai pela Ruach, e em verdade, pois o Pai também procura adoradores que são como estes. Pois Elohim é Ruach, e aqueles que o adoram devem adorá-lo pela Ruach e em verdade. Disse-lhe aquela mulher: Eu sei que o Mashiach virá e não chegará, e quando chegar, ele nos ensinará todas as coisas. Disse-lhe Yeshua: Eu que falo com você sou ele. E enquanto falava, vieram seus talmidim e se admiraram por estar falando com uma mulher. Mas nenhum homem disse: O que você procura? Ou por que você fala com ela? E a mulher deixou seu jarro e foi à cidade e disse aos homens: Venham ver o homem em que me disse toda coisa que fiz. É ele o Mashiach? Em aramaico, é ele o Mashiach? Trata-se de uma pergunta retórica, cuja resposta é sim. E os homens saíram da cidade e foram até ele. E no meio destes acontecimentos, seus talmidim estavam pedindo e dizendo-lhe: Nosso rabino, coma. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Os talmidim falaram entre si: Que homem lhe trouxe algo para comer? Disse-lhes Yeshua: A minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e que complete a sua obra. Vocês não dizem que depois de 4 meses vem a colheita? Eis que eu lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos que estão brancos e a colheita já vem. E o que ceifa recebe o salário e ajunta frutos para a vida eterna. E o semeador e o ceifeiro se alegrarão juntos. Pois esta é uma palavra de verdade. Um semeia e o outro ceifa. Eu lhes enviei a ceifarem algo no qual vocês não tinham trabalhado, porque outros trabalharam e vocês entraram em seu trabalho.
E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra que aquela mulher testemunhou. Ele me disse tudo o que fiz. E quando aqueles samaritanos chegaram até ele, pediram para que estivesse com eles, e ficou com eles 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E estavam dizendo para aquela mulher: de agora em diante, não é por causa de sua palavra que nós acreditamos nele, pois temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Mashiach, o vivificador do mundo. E depois de 2 dias, Yeshua partiu dali e foi a Galila, porque Yeshua testemunhou que um profeta não é honrado em sua própria cidade. E quando chegou na Galil, receberam-no os galileus que tinham visto todos os sinais que havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também tinham ido à festa. E Yeshua foi novamente para Caná da Galil, onde tinha feito a água transformar-se em vinho. E em Cafarnaum havia um servo de certo rei, cujo filho estava doente. Este servo ouviu que Yeshua tinha vindo de Yehudá para Galil, e foi até ele e pediu-lhe que descesse e curasse seu filho, pois estava prestes a morrer. Disse-lhe Yeshua: se você não vir milagres e maravilhas, não acreditará. Disse-lhe o servo do rei: meu senhor, desça antes que morra o menino. Disse-lhe Yeshua: vá, seu filho está vivo. E aquele homem acreditou na palavra que Yeshua lhe falou e foi embora. E enquanto descia, seus servos o encontraram e anunciaram-lhe. E disseram-lhe: o seu filho vive. E ele lhes perguntou em que momento foi curado. Disseram-lhe: ontem, na hora 7ª, a febre o deixou. Isso por volta da 1 da tarde. E o seu pai sabia que foi naquela hora que Yeshua lhe dissera: o seu filho vive. E ele creu, e toda a sua casa. Este também foi o segundo sinal que Yeshua fez depois que veio de Yehudá para a Galil. E encerramos a leitura de hoje. Está fazendo sentido para ti? Mais uma vez eu te peço, curta, comenta, compartilha o vídeo. Vamos interagindo por aqui, por favor. Te inscreve no canal, clica no sino das notificações e transmita, passe essa palavra adiante. Não para a minha glória, mas para a glória do eterno Deus de Israel. Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.